Antes de mais, obrigado por ter aceito o nosso convite para a entrevista. O projeto All for Lawyers, que está no ar desde dezembro, tem entrevistado uma série de personalidades do mundo jurídico e, antes de mais, gostaria que fizesse uma pequena apresentação da sociedade, da sua atividade e uma pequena... como é que aparece no meio jurídico e até onde está hoje. Eu já me esqueci, apareci no meio jurídico, já lá vão 42 anos a caminho, inscrevi-me na ordem, fiz o estágio, na altura que trabalhei 3 ou 4 anos com o professor Dias Marques, um civilista, depois em 70 e pico, 77, autonomizei-me, portanto passei a ser titular de um escritório com 2 ou 3 colegas que colaboravam comigo, fui andando, fui mudando, vá lá, de instalações à medida que ia relativamente crescendo. Estou agora aqui há meia dúzia de anos e exerço a atividade através de uma sociedade essa aberta aqui a todos os meus colaboradores, fazendo questão de que esses colaboradores tenham sido meus estagiários. Portanto, são pessoas que eu já conheço há muitos anos. O mais velho diria que o conheço há 30 e qualquer coisa anos, porque foi meu estagiário, foi o primeiro estagiário que eu tive, e por cá está. As pessoas que colaboram a nível administrativo também poderei dizer que foram formadas aqui no escritório, à nossa imagem, e portanto conhecem todas as coisas boas e todas as coisas más que o escritório tem. Conhecem os clientes, conversam com eles com alguma vontade, fruto de muitos anos de colaboração. E, enfim, temos mantido uma clientela fiel, procuramos nos tempos difíceis que atravessamos mantê-la, tratá-la bem. Exatamente. E como é que vê este ano de 2012 que todos têm expectativas relativamente baixas? Repare, vou-lhe dizer uma coisa, só vou omitir a pessoa com quem tive este diálogo que aconteceu no dia 2 de janeiro, um senhor muito conhecido a nível de banca, foi administrador de um dos maiores bancos de Portugal, subimos por acaso o elevador juntos e ele perguntou-me: então, o que é que achas deste ano? Digo-lhe eu assim: olha, eu não sei, admito tudo. E diz-me ele: curiosamente vinha no carro e cheguei a essa conclusão, admito tudo. Portanto, o tudo passa por aquilo que nós atravessamos, que é francamente mau, muito mau, como passará pela absoluta necessidade de as coisas serem alteradas, das coisas evoluírem, da economia ser incentivada, de haver motivação para as pessoas trabalharem, haver apoio às pessoas que estão no desemprego, haver apoio às empresas para não desempregarem, eu ia dizer despejarem no desemprego mais pessoas. Portanto, falta muito, falta mesmo muito. Teremos que olhar ao nosso redor, não podemos estar prisioneiros da famigerada, já nem falo na Troika, falo fundamentalmente daquelas 3 agências de rating que comandam a Europa, não percebo como nem porquê. Temos que olhar de facto para outros países com os quais alguns deles temos relações ou podemos ter privilegiadas. O Brasil hoje é uma potência real. Angola é um país com quem poderemos ter muito a colaborar e no desenvolvimento comum. Temos os países do Oriente, esta experiência da EDP poderá trazer coisas boas, veremos o que é que acontece com a REN e, curiosamente, embora isto não faça bem parte da minha atividade, é curioso verificar que os chineses estão dispostos a investir na REN significativamente, em montantes que os europeus não têm hipótese, sem ocuparem qualquer cargo executivo. Pois admito que nos bastidores tudo isso esteja resolvido, mas formalmente eles são acionistas de referência, o maior acionista, e não têm um cargo
na administração da empresa. Isto é sinal dos tempos. Obviamente que eles terão os seus interesses tutelados e protegidos, mas formalmente não estão na administração. Repare, voltando à sua pergunta, admito tudo. Pior é difícil. Melhor, penso que será o caminho que tem que acontecer. E como é que vê as sociedades de advogados, a atividade do advogado inserido nesse contexto? Neste contexto, o advogado, quer integrado numa sociedade, quer no seu escritório, portanto, existente individualmente, passa por tempos muito difíceis. Tempos que se caracterizarão pelo seguinte: há muito trabalho, mas é o trabalho que eu digo de não produtivo. É o trabalho para sanar problemas, resolver situações, a maior parte delas que não têm solução possível, e não é trabalho para se construir qualquer coisa. Eu já não me lembro bem de fazer um contrato em que o cliente X vai fazer um empreendimento industrial, imobiliário, tecnológico, não me lembro. Vejo-me sim a discutir diariamente com a banca se a empresa X é viável, se não é viável, se deve entrar num processo de insolvência, o que é possível fazer para recuperar. Isso é o que eu faço mais ultimamente. Olha, tenho uma vantagem, já sou amigo de alguns diretores da banca com quem tenho negociado isso. Pois. Dada esta conjuntura toda, depois também como é que vê a Ordem dos Advogados no apoio também desta conjuntura? Eu compreendo a dificuldade que o nosso bastionário terá no desenrolar do seu papel. O Dr. Marinho Pinto é uma figura conhecida, contestada, e há um sentimento que eu quase que diria generalizado, e que é este: o Dr. Marinho Pinto formalmente pode não ter razão, porque nem sempre é feliz no modo como expõe as suas razões. Mas lá no fundo ele toca em muitos problemas que têm toda a sua razão de ser, e ele tem razão nesses problemas. Pode perdê-la por vezes na forma como os coloca, mas na questão de fundo, na questão substantiva, ele tem razão em muitas questões que coloca. Isto é um dos aspectos das dificuldades que caracterizam o seu mandato. Depois tem outro tipo de dificuldades, o acesso à advocacia. Repare, eu vivo o problema dos jovens estagiários, dos jovens licenciados. Tenho alguns, acompanho alguns, e para além das dificuldades do mercado de trabalho, eu penso que as pessoas terão o direito de poderem escolher se querem enveredar pelo caminho A ou pelo caminho B, desde que estejam bem conscientes de que é muito difícil e de que, para poder entrar no caminho A, ou seja, da advocacia, têm que ter uma preparação que, muito provavelmente, e apesar de eu ter trabalhado com o senhor professor, eu na altura não teria, porque o meu ensino foi 100% teórico, e hoje o ensino, julgo eu, nas faculdades, e refiro-me às faculdades, enfim, tidas como com maior prestígio, o ensino hoje é francamente melhor. Eu vejo, acompanho e sei que é francamente melhor. A alteração que houve, portanto, os 3 anos, quer a gente queira, quer a gente não queira, veio retirar a possibilidade de formação aos estudantes, porque uma coisa é 5 anos, outra coisa é 3, e aqueles 2 anos têm que ser compensados de qualquer forma. Se aquilo que a Ordem exige é a melhor solução, sou capaz de ter dúvidas, ou tenho mesmo dúvidas, mas que não se pode também abrir as portas, escancará-las, para que o jovem licenciado se possa inscrever e, decorrido X tempo, como era no meu tempo, ser automaticamente advogado. Não pode ser assim. Tem que haver umas provas, tem que haver uma seleção, é forçoso. Repare que isso acontece nos médicos. O médico, o especialista, tem que fazer exames. O médico tem que se inscrever na ordem, tem os seus testes também, não é imediatamente, não basta ser licenciado, e o médico tem um hospital onde pode ir aperfeiçoando, desenvolver os seus conhecimentos. O advogado não. Não tem essa fase. Não tem essa fase, e repare, com quem é que ele trabalha?
normalmente com pessoas que têm poucos meios e que acaba por ser a vítima ou não de uma pessoa menos bem formada, no sentido de ter menos conhecimentos, e não há razão nenhuma para que o tal acesso ao direito não seja generalizado e esse senhor não possa ter acesso a pessoas com mais qualificações. Isso é um papel que a Ordem terá. A Ordem terá que, enfim, colaborar com o Ministério da Justiça no sentido de proporcionar a quem necessite, a quem efetivamente precise, um bom apoio, porque as pessoas têm direito a ser devidamente representadas na defesa dos seus interesses. Pegou no Ministério da Justiça, e eu até vou pegar por aí. Como é que vê agora também a Justiça, as mudanças que estão a ser operadas, e ao mesmo tempo, tendo aqui uma onda um bocadinho mais positiva, que sugestões é que daria à nossa Ministra da Justiça para implementar de forma a que tivéssemos uma Justiça mais célere e melhor? Como advogado, eu sinto-me à vontade para exigir à atual Ministra da Justiça mais, porque ela terá, diria que, a obrigação de conhecer este mundo, em termos práticos, melhor do que os seus antecessores, que não tinham experiência do dia-a-dia de advogado, tribunais, etc., teriam um conhecimento mais teórico. A doutora Paula Teixeira da Cruz tem a obrigação de conhecer o dia-a-dia. Ela tem tentado, por aquilo que é público, pegar em alguns ramos de direito, que são aqueles que serão simultaneamente mais fáceis de resolver e que estarão também na gênese, serão os mais determinantes para a morosidade da justiça. Refiro-me concretamente às normas processuais, processo civil. Processo penal não tenho ouvido muito que esteja a ser trabalhado, processo civil sim. É indispensável haver uma reforma profunda das normas processuais. É indispensável que os juízes, os tribunais, funcionem também de uma maneira totalmente diferente. Eu não vou estabelecer, porque é impossível nesta área, contingentação de processos para os juízes. Agora, todos nós sabemos que há o juiz que despacha 100 processos e o vizinho do lado despacha 10. Tem que haver uma razão para que isso suceda. E talvez fosse bom aprofundar-se as razões, porque aquele que despachou 100, de certeza que não teve sorte no tal sorteio, isto entre aspas, para lhe calhar processos todos fáceis. E o que só despachou 10 teve processos difíceis. Não será assim, porque a escolha é aleatória ou a distribuição é aleatória, portanto toca de tudo. Mas era bom saber-se o porquê. Por outro lado, se nós alterarmos e conseguirmos alterar as normas processuais, estaremos no tempo a reduzir substancialmente o prazo em que qualquer questão é julgada. E uma das imagens que o nosso país deixa passar é a morosidade da justiça. Isso reflete-se a nível de investimentos, a nível sobretudo do estrangeiro, quando sabe, ou quando lhe dizem que um processo pode demorar 4, 5 anos a ser resolvido, ele põe as mãos à cabeça e assusta-se. É um facto. Nós temos muitas normas, diria que o nosso direito, a nossa legislação, até de uma maneira geral, é bem elaborada. Temos normas a nível, por exemplo, de direito societário francamente boas. O que é difícil de entender é que estejam em constante mutação. Muda o governo, muda uma série de normas. Aquilo ao cabo e ao resto vai dar tudo no mesmo. Ou seja, 2 em 2 ou 3 em 3 anos voltamos ao que era. Mas temos dificuldade em ver qual é a lei que é aplicável. Não há razão nenhuma que justifique esta constante alteração legislativa. Não há. Penso que o tempo que se perde com isso seria muito melhor aplicado, por exemplo, na formação dos juízes jovens, seria muito melhor aplicado na formação dos jovens advogados, enfim, todas as pessoas que colaboram com a justiça. E ainda ontem li o que irá sair sobre o código, o CIR, o código que regula as insolvências, e diria que fica muito aquém daquilo que seria necessário. Nós, hoje, temos um regime de insolvências que é francamente menos moroso do que já foi, mas não há nada que justifique
que uma empresa seja declarada insolvente em 3, 4 meses, às vezes 2 ou 3 anos, tudo depende, se é impugnada ou não é impugnada a insolvência, pode demorar 3, 4 anos, mas a partir do momento em que é declarada insolvente, até ao dia em que os credores possam ver o pouco que é para eles, passam-se anos. E ninguém sabe o que é que aconteceu durante estes anos. Repare, não estou a referir que o dinheiro desapareceu, estou a referir é que, em vez de ele estar depositado no Banco X, deveria ser canalizado para os credores que têm direito a ele. Já perderam muito, mas aquele pouco que resta, ainda vão esperar mais 3, 4, 5 anos, está mal. E não se vê motivo nenhum para que isso se mantenha, e o que eu conheço das alterações também não vai resolver este problema. E como é que vê as alterações laborais também? Repare, eu ainda não sei bem o que é que vai sair. Eu já li várias hipóteses, de concreto ao certo não sei. Temo que se levantem muitos problemas de constitucionalidade de uma série de alterações que irão ser estabelecidas. Repare que já temos algum exemplo através da constitucionalidade do orçamento, e vamos ver agora, quando forem publicadas as normas laborais, qual é a reação dos interessados. Mas temo, e este temo não quer dizer, não estou a emitir juízos de valor, mas penso que vão existir muitos motivos de inconstitucionalidade sobre algumas normas. Mas é um ramo de direito que, a exemplo dos outros, também carece muito de ser alterado. Nós temos que estar convictos que, se vivemos no século XXI, em 2012, integrados na União Europeia, essa realidade tem que abranger todas as vertentes e não só aquela que mais nos interessa do ângulo do empresário ou do ângulo do trabalhador. Portanto, isto é um todo. E nós temos que viver integrados nesse todo. Não nos podemos perder só por um dos lados da questão. Temos que ver o todo. Mas não podemos marginalizar ninguém desse todo. E estas alterações, penso eu, que estão a marginalizar a parte mais fraca desse todo. As garantias de trabalho devem ser uma realidade, como também deve ser uma realidade a responsabilização de quem trabalha. Portanto, quem trabalha deve ser responsável, mas deve ter direitos. E, portanto, não vamos atribuir só uma das coisas, escondendo, ocultando, dificultando a outra. Temos que estabelecer uma igualdade entre os direitos e os deveres.